Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Luan. Depois da chegada de vários jogadores ex-Corinthians, será que podemos pensar na possibilidade do atleta chegar aqui no Cruzeiro? Enfim, essa aí foi uma das perguntas que vocês me fizeram. Só lembrando que não tem absolutamente nada do tipo, tá? Só quero comentar aqui com vocês se seria um jogador interessante, porque o Cruzeiro e o Corinthians têm feito algumas tratativas e até a torcida reclamando, né, de alguns jogadores que na visão não seriam tão bons assim. Será que o Luan poderia, ou será que já foi, né, oferecido ao Cruzeiro em alguma outra oportunidade? Quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca, né, de 37 mil inscritos, que já está bem próxima, então eu conto com a ajuda aqui de cada um. Quer deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Vou deixar também um salve para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo, vai estar aqui aparecendo na tela. Se você quiser aparecer aqui no próximo também, só deixar aqui nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grandes chances, né, também de você aparecer aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui para vocês da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para esse duelo de amanhã. No caso, entre o jogo entre Argentina e França, né, na final da Copa do Mundo, que eu deixei aparecendo aqui na tela para vocês. No caso, uma vitória da Argentina pagando 2,67 a cada real apostado, uma vitória da França 2,66 e um empate pagando R$3 nesse duelo, né? Ótimas cotações justamente por conta de ser um duelo bastante equilibrado. E lembrando, você vindo por esse link que eu vou deixar da SSS aqui embaixo na descrição e também o link essa sequência de 6 números, você vai ter um bônus em relação ao seu primeiro depósito. Então o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Caso você queira se tornar um agente também da plataforma lá da SSS, eu vou deixar aqui aparecendo na tela as opções, para você, no caso, virar um agente e ter uma grana extra também. Tá aparecendo aqui os valores que você pode receber fazendo parte do grupo. Tá aqui embaixo o grupo do Telegram para você entrar e no caso tirar suas dúvidas. Então vamos lá, né? De onde surgiu essa história e tudo mais do Luan, porque eu quero comentar aqui com vocês desde do início, né? De quando ele foi emprestado para o Santos, que já teria sido sim oferecido ao Cruzeiro e para vários times do futebol brasileiro. Até mesmo o Sport na época, que também estava na Série B, foi um dos times que, no caso, procurou o Corinthians, até mesmo oferecendo um salário alto de 150 mil por mês até o final da Série B. E o Corinthians meio que aceitou a proposta, mas o Luan não tinha interesse de jogar a segunda divisão. Então, desde aquela época ele já era assim especulado no Cruzeiro e nas últimas horas, nos últimos dias, tendo vários reforços vindo do Corinthians e assim, reforços que, na minha visão, alguns são bons, outros eu tenho minhas dúvidas se realmente vão dar certos, mas até mesmo muitos memes, né? Se o Corinthians está oferecendo todo mundo aí uns jogadores ruins pro Cruzeiro, oferece o Luan logo, né? Então, vi muito torcedor do Corinthians dando essa zoada e também do torcedor do Cruzeiro, né? Pegando no pé aí de alguns reforços que, na visão da torcida, não vão ser excelentes jogadores. Quem chegou até agora vindo do Corinthians foi o Ramiro, em fim de contrato, Raul Gustavo, zagueiro, no caso que vai ser emprestado pela equipe paulista até o final da temporada, Matheus Vital, que o Cruzeiro e o Corinthians chegam a um acordo, ele não tem mais vínculo com a equipe paulista e o Cruzeiro mantém um percentual para a equipe de São Paulo em uma futura negociação, além também do Matheus Lavó, que deve rescindir também o seu vínculo com a equipe do Corinthians. E além disso, teve também, por exemplo, o Rafael Bilu, que já teve passagem na base do Corinthians, assim também como o Igor Formiga, que vem da Ponte Preta, mas já jogou também no Corinthians, né? Então, se você for somar, aí no total são 6 jogadores, né? Ou que vieram do Corinthians ou que já teve uma passagem em algum período não tão distante. Por que essa proximidade? Justamente pelo Ronaldo e o André Sanches também, né? Que tem muita ligação até hoje com o Corinthians. O Ronaldo e o André Sanches é realmente muito próximo. Até teve o convite para ele trabalhar no Cruzeiro, só não foi justamente por conta dessa identificação com a equipe de São Paulo. Então, é assim de se esperar que, apesar de fora do campo as torcidas não se amarem muito assim, desde os episódios anteriores da Copa do Brasil e muito antes disso, pelo menos internamente a relação das diretorias é extremamente boa, né? O Cruzeiro com todos os times de São Paulo, principalmente o Palmeiras e o Corinthians tem também boa ligação com São Paulo, vindo também o Licão e o Santos, né, também. Mas enfim, tem uma boa relação e o Corinthians, será que poderia oferecer o Luan? Eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo. Ele que foi emprestado para o Santos na reta final dessa Série A, não foi nada bem por lá. O Corinthians, para você ter uma ideia, pagava 100% do seu salário nesse seu empréstimo, que foi numa duração de quase 4 meses e ele jogou apenas
8 partidas, grande maioria delas no banco de reservas, foram 8 partidas, um gol e uma assistência. E olha que não é porque ele chegou e o Santos pensou, não, nós vamos trazer ele para deixar no banco de reservas. Não, tinha uma expectativa boa do Luan chegar e jogar, tanto que o Corinthians aceitou emprestá-lo para um rival, né, para ter a possibilidade dele jogar, e não foi o que aconteceu nesses apenas 8 jogos até aqui. O Luan, que está com 29 anos de idade, tem contrato com o Corinthians só até o final dessa temporada. Então, assim, se ele quiser ano que vem ir para uma equipe e ter um contrato interessante, né? Porque os seus vencimentos hoje é na casa dos 800 mil por mês, para você ter uma ideia. Então ele vai ter que jogar uma bola em algum momento, né? Porque senão esse contrato aí vai acabar. O que ele vai fazer? Vai aceitar voltar para o Grêmio para ganhar 150 mil por mês? Porque pelo futebol que ele tem apresentado, eu já acho que seria muito. Então tenho minhas dúvidas mesmo, se o Luan realmente quer jogar futebol, sabe? Porque assim, quando ele tem as oportunidades, tem muitos altos e baixos, né? Então assim, não quer dizer que é porque ele tá jogando pouco. Porque se colocar ele para jogar 40 jogos, do jeito que ele tem feito nesses últimos anos, vai fazer 40 partidas, um gol e 3 assistências, sabe? Por exemplo, na temporada passada pelo Corinthians, 33 partidas, 4 gols e 2 assistências. Na primeira temporada dele em 2020, 42 jogos, 5 gols e 3 passes. Então não é realmente excelentes números como estávamos acostumados do Luan, por exemplo, no Grêmio. Nesse ano de 2022, ele jogou apenas 3 jogos pela equipe do Corinthians antes de ser emprestado para o Santos e foi comprado lá em 2019, em dezembro, por 29 milhões de reais. Então o Corinthians, além desses salários absurdos, que é 800 mil, né? Fora aí quanto que custa pagar esse salário para o jogador, no mínimo 1 milhão por mês, chutando muito baixo. Só para facilitar as contas, nesse contrato de 4 anos, o Corinthians não deve ter gastado, junto com a compra, menos do que 60, 70 milhões de reais com o Luan, né? Então realmente um valor absurdo aí do que o Luan custa. É aquela coisa, Gustavo, você aceitaria o Luan no Cruzeiro hoje? Nossa, sinceramente, eu tenho uma dúvida gigantesca. Na minha visão, se aceitasse o Luan, não seria para jogar de um meio ofensivo, tá? Seria muito mais para ser ali um segundo atacante mesmo, porque esperar ele voltar, recompor a marcação, que é característica do time do Pesolano, eu ficaria bem surpreso dele fazer esse papel. É um jogador ruim? Não, acho ele muito bom. Sinceramente, se fosse perguntar sim ou não, você aceitaria aqui no Cruzeiro? Sim. Mas para pagar alguma coisa? Não. Se fosse um empréstimo igual esse que o Corinthians aceitou para ter com o Santos, né? Ou algo nesse sentido. Porque pensar que ele vai vir jogar muita bola igual foi no Grêmio é realmente querer demais, né? Voltar no tempo aí, literalmente. Porque o último ano dele bom, quando ele deixou o Grêmio, não estava ruim, né? 2019, 36 partidas, 9 gols e 9 assistências. 2018 com 11 gols e 9 passes. E a melhor temporada dele em 2017, eleito o melhor jogador da América do Sul, com 52 partidas, 18 gols marcados e também 6 assistências. Foi importante nas Olimpíadas de 2016, né? Jogou junto com o Neymar, com o Daniel Alves, com o William Furtado, né? Jogador que deve vir para o Cruzeiro. Pelas Olimpíadas ele fez pela seleção brasileira 6 partidas, 3 gols marcados. Jogou também o torneio de Toulon da França em 2014 pela seleção com 4 jogos, 3 gols. Muito bom jogador, ele que no caso é lá de São Paulo mesmo, fez toda a sua carreira na equipe do Grêmio e agora no Corinthians. Enfim, tenho realmente minhas dúvidas se aceitaria o Luan aqui no Cruzeiro. Para você ter uma ideia, nos últimos 8 jogos que ele fez, os únicos, né, pelo Santos, o último que ele jogou como titular foi na última rodada entre Botafogo e Santos, uma goleada de 3-0 do Botafogo. Ele jogou os 90 minutos. Antes disso, entrou na partida contra o Avaí. O Santos empatou com o Avaí 1-1. Depois também perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa. O Luan foi titular nesse jogo na Vila Belmiro. Perdeu para o Santos também no Beira-Rio. O Luan foi titular. Ganhou do Atlético Paranaense no dia 27 de agosto, no caso ele jogou como titular, fez gol contra o Atlético Paranaense, o único que ele fez na vitória do Santos por 2-0 contra a equipe do Paraná, e também jogou aí contra o Goiás, fora de casa, perdeu 2-1 para o Goiás, e também jogou contra o Ceará e Santos, e o Ceará ganhou do Santos aí também. Então pra você ver, né, o Luan joga, o Santos perde, então realmente o Luan não está com muita sorte. Desejar que o jogador dê essa volta por cima, né? Até porque não é bom ver alguém que já foi tão bom, e ainda não é que ele perdeu o futebol, né? Isso aí não existe, mas assim, tá muito desmotivado, não deve estar vivendo um bom momento, muita pressão aí também no ouvido lá no Corinthians. Vamos esperar para ver se vai ter, até mesmo daqui a um tempo, né? O Cruzeiro fazendo essas negociações com o Corinthians. Será que o Corinthians não falou, Cruzeiro? Você não quer pegar esse Luan aqui não? Paga 100 mil por vez para ele, 200 mil e nós pagamos o resto. Porque tem mais um ano de contrato, mais 13 salários, né, para pagar aí pro atleta. E se o Corinthians for pagar isso tudo, vai ser realmente um valor superior, né? Ali só de vencimentos dos 12 milhões de reais anuais, fora impostos, né, que faria esse número ficar ainda maior. E você aceitaria o Luan aqui no Cruzeiro? Realmente
é uma dúvida. Tem hora que eu falo que não, Deus me livre, mas tem hora que eu falo, quem sabe, né? Não poderia dar certo, voltar aquele Luan que era lá de 2015, 2014 até 2019, né? Que ele jogou bem pela equipe do Grêmio. E eu acho que o mais provável é que ele deve ficar lá no Corinthians, quem sabe ganha alguns jogos, se não aparecer nenhum time. E depois ali em 2023, em 2024, assine um contrato com o Grêmio e volte, né? Com o Renato Gaúcho. Eu acho que seria o mais plausível de acontecer. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta de 37 mil inscritos, que já está bem próxima, então conto com a ajuda de cada um de vocês. O link da SSS está aqui embaixo na descrição, para você utilizar, fazer o seu registro e apostar nesse jogo da final da Copa do Mundo, está aqui embaixo. E outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe para vocês. Valeu, galera!